Abril 2, Juízes 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão. Efraim era a outra tribo dos filhos de José. Gideão era da tribo de Manassés. Aí eles foram reclamar com Gideão. Que é isso que você nos fez? Que não nos chamou quando foi pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Começaram a discutir, né? Querendo saber por que ele não havia chamado os irmãos, né, de Efraim para enfrentar os midianitas, para que eles também tivessem essa honra de vencer. Como é que o Gideão vai explicar que foi Deus que falou que tinha que ser só 300? Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Quer dizer, o que eu fiz além de vocês? Se eu fiz alguma coisa, vocês também fizeram. Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Aí já é uma coisa para você explicar. Deus vos entregou na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Quer dizer, ele estava dizendo: poxa, vocês mataram os príncipes, vocês ainda estão reclamando porque nós vencemos os midianitas? Deus deu essa honra a vocês matarem. Sempre a pessoa fica com inveja, o ser humano é fogo. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhe esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Entenderam que realmente não tinha nada a ver ficarem reclamando. Vindo Gideão no Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, claro, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, que é uma cidade de lá: dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna para que demos pão ao teu exército? Eles estavam com medo de ajudar Gideão e depois os midianitas voltarem-se contra eles. Porque eles ainda não tinham, eles não sabiam o que tinha acontecido. Ele falou: nós vamos correndo atrás desses dois príncipes, e de repente não pega o príncipe, aí quem fica mal somos nós. Então disse Gideão: por isso, quando Adonai entregar nas minhas mãos a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Gideão ficou danado. Então falou: vocês não querem me ajudar? Tá bom, então pode deixar, quando eu voltar vocês vão ver só uma coisa. Dali subiu a Punuel e de igual modo falou aos homens ali. Estes de Punuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, também ficaram com medo. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre, ou seja, eu vou acabar com vocês também. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna, que eram os príncipes midianitas, e os seus exércitos, com eles, uns 15.000 homens. Lembrando que Gideão estava só com 300, só que ele estava com Deus, né? Todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, quer dizer, de todo aquele povo que parecia que não se via, parecia uma nuvem de gafanhoto que não se enxergava o fim, sobraram 15.000. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada, valentes, lutadores, guerreiros. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, nômade é aquele povo que não para em lugar nenhum, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Detalhe. Exército descuidado entrou pelo cano. Não, também, de qualquer maneira eles iam perder, mas o detalhe aqui é importante. Um exército não pode ficar descuidado, ou seja, nós também não podemos ficar descuidados. Jesus falou: vigiai e orai. Orai e vigiai. Não podemos ficar descuidados, senão a gente perde. Fugiram Zeba e Zalmuna, os príncipes, né? Porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, né, da luta pela subida de Heres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas. Aquela cidade que disse que não ia ajudar. Este deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Quer dizer, o cara contou tudo para ele, como é que era a situação lá na cidade, para ele já chegar lá sabendo. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vendes aqui, foi lá, né?
a Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais motejaste de mim. Motejaste de mim, quer dizer, vocês tiraram com a minha cara, achando que eu não ia pegá-los, né? Dizendo, porventura, tu tens já sob teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que nós demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, que ele já sabia quem era, porque o outro tinha escrito, né? O outro tinha denunciado, traidor. E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com ele, abrolhos ou abrolhos, não sei como é que fala essa palavra, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Não sei se arrastou sobre espinhos, não sei se deu chicotada com espinhos, não sei o que ele fez com espinho, mas deve ter sido chato isso aqui. Derrubou a torre de Penuel, que era outra cidade, né, e matou os homens da cidade. Depois de Zeba e Zalmuna, que homens eram os que mataste em Tabor? E eles responderam, como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a um filho de rei. Eles contaram. Então disse ele, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive Adonai, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria vós outros. Errado, porque Deus tinha dito que era para matar. Deus tinha dito para ele que tinha que destruir. Esse pensamento aqui está equivocado. Ah, porque salvou o outro, não ia matar? E disse a Jeter, seu primogênito. Aí Gideão falou para o filho dele, primogênito, mais velho, dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada porque tinha medo, porque era muito jovem, medroso, com medo de matar. Não estava acostumado, não era guerreiro. Estava com medo. Se ele tivesse feito isso, ele ia ganhar uma grande honra, porque matou 2 príncipes dos midianitas, que era um povo que estava há anos explorando e escravizando, né, e detonando com o povo de Israel. Ele não quis, ficou com medo. Medo é um fantasma que a gente tem que lutar contra o medo. O medo nos atrapalha muito. A gente tem que estar sempre lutando contra o medo, porque todos nós temos medo. Todo mundo tem medo, claro. Agora, qual é a diferença entre o corajoso e o... É o que enfrenta o medo. Não vou ter medo de coisa nenhuma, eu vou. Entendeu? É assim que é. O grande, outro dia eu li uma coisa interessante. Os grandes, né, comandantes, os que ficaram conhecidos, são aqueles que não tiveram medo das grandes batalhas. Claro, isso é que torna um homem grande. Então, disseram Zeba e Zalmuna, levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tem a sua valentia? Quer dizer, eles não queriam ser mortos por uma criança, né, um jovem medroso. Isso para eles seria pior de tudo, pior do que perder a guerra, seria ser morto por uma criança. Isso aí, poxa, um guerreiro, um rei, ser morto por uma criança? Não, prefiro que você que é homem, que é valente, me mate. Pelo menos vão saber que eu fui morto por um homem valente, por um comandante, não por uma criancinha medrosa. Qual homem tal a sua valentia? Eles falaram assim para o Gideão. Então o Gideão se dispôs e matou Zeba e Zalmuna e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos pescoços de seus camelos. Pescoços ou pescoços? Eu não sei. Esse negócio é bem complicado, mas vamos lá. Tomou os ornamentos em forma de meia-lua. Já naquela época, né, eles já usavam aquele símbolo da meia-lua. E ele, Gideão, pegou esses ornamentos que estavam enfeitando o camelo como se fossem amuletos. Ele achou que isso dava sorte. Totalmente equivocado. Nada dá sorte, o que dá sorte é Deus. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Os homens de Israel, vendo a vitória de Gideão, eles não estavam percebendo que a vitória de Gideão era a vitória de Deus, não era de Gideão. Não perceberam que foram 300 homens. Eles não perceberam o poder de Deus ali. Eles acharam que Gideão era o máximo. E queriam que Gideão se tornasse rei à semelhança dos reis das cidades e estados. E depois também as monarquias, como nós conhecemos, que o poder vai passando de pai para filho, oprimindo o povo. E o Gideão deu uma resposta interessante, olha a resposta dele. Porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor Adonai vos dominará, isso sim. Claro, quem é o rei de Israel é Deus. Esse aqui é o rei de Israel, é Javé, Jeová, Yahvé, Adonai. Não era um homem, e ele tinha consciência, porque ele teve a visão, né? Ele tinha um discernimento espiritual. Quando
Não, e disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Os ismaelitas eram os comerciantes. Lembra que foram os ismaelitas que passaram e pegaram, levaram caravana, passou e levaram José do Egito. Eles eram comerciantes, mercadores, então eles tinham muito ouro. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O Gideão falou: não quero fazer monarquia, eu quero que vocês me deem cada um pouco do ouro que vocês conseguiram despojar do inimigo, pegar do inimigo. Mas eles colocaram, e o peso das argolas de ouro que pediu foi 1.700 ciclos de ouro. Poxa, afora os ornamentos em forma de meia-lua, que também eram de ouro. E as vestes de púrpura, isso é uma fazenda cara, que traziam os reis dos midianitas. E afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço, quer dizer, era um bocado de ouro. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal. Ora bem, e a pôs na sua cidade em Ofra, ou Opra, que é a cidade do Gideão. E todo o Israel se prostituiu ali atrás dela, a qual veio a ser laço a Gideão e a sua casa. Olha só, o Gideão, depois de fazer tudo de maravilhoso que ele fez, de obedecer a Deus, livrar Israel dos midianitas, resolveu fazer uma estola sacerdotal, que a gente não sabe bem o que era, como é que era um tipo de... era uma vestimenta que o sacerdote usava. Só que ele fez aquilo tudo de ouro e fez como se fosse um ídolo para adorar. E isso trouxe desgraça à família dele. Olha bem o que ele fala aqui. Todo Israel, ele virou líder em Israel, Gideão. Todo Israel se prostituiu ali em Ofra, ou Opra, atrás dessa estola sacerdotal. Ou seja, quer dizer, ficaram adorando a estola. E ela veio a ser um laço para Gideão e para sua casa, para sua família. Um laço quer dizer uma armadilha, uma coisa que leva para o engano, para uma situação ruim. Que maluco esse Gideão! Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então Gideão ficou sendo um dos juízes, né? No tempo dos juízes. Nós estamos lendo o livro de Juízes. Retirou-se Jerubaal, que era o nome dele, depois que ele derrubou aquele poste de Baal, né? E habitou em sua casa, foi embora. Teve ele 70 filhos, nossa mãe, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, até hoje eu não entendo qual é a diferença entre concubina e mulher ali, porque o casamento não existia negócio de legal. Qual é a diferença entre concubina e mulher? Eu não entendo isso. A sua concubina, que estava em Siquém, Serrem, né? Lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Quer dizer, ele podia ter várias mulheres como esposa, mas eu acho que ele não fosse ali do harém, era considerada concubinas. Só pode ser isso. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, quer dizer, faleceu, envelheceu na boa e tal, morreu de velhice. E foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás em Ofra, ou Opra, dos Abiezritas. Esse filho vai causar problema, hein? Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Quer dizer, era sempre assim. Morria o juiz que estava tomando conta, que era tipo o governador, né, ali da cidade, da história, eles já faziam tudo que era errado. Foram correr atrás dos Baalins. Baalim é plural de Baal. Quer dizer, foram correr atrás dos deuses cananeus e constituíram, olha que maluquice, Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram de Adonai, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Esqueceram. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Não tiveram consideração nenhuma com a família de Gideão, porque também ele tinha feito aquela estola sacerdotal, que serviu como laço para a família, está escrito aqui. E a gente vai ver o que vai acontecer depois.